Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na figura, ABC e CDE são triângulos retângulos. AB vale 1, BC vale raiz quadrada de 3, BE é igual a 2 vezes DE. Logo, a medida de A até E é... Bem, com essa primeira leitura, ficou claro que o entendimento se tornou precário. Vamos novamente verificar agora, com um pouquinho mais de detalhes e informações que nós temos à nossa disposição. E começamos pensando no seguinte, olha só. De A até B vale 1. Então, de A até B, nós temos a medida uma unidade. De B até C, nós temos a medida raiz quadrada de 13. Então, de B até C, que é todo este cateto aqui, nós temos raiz quadrada de 3 como medida. BE é igual ao dobro de DE. Ora, se DE nós chamarmos aqui de x, então de B até E, que é justamente esta medida que estou destacando agora, é o dobro de DE, ou seja, 2 vezes x. Logo, a medida de A até E, ou seja, nós queremos esta medida aqui, que podemos chamar já de y. Ora, agora ficou um pouquinho mais claro. Para podermos completar o entendimento, podemos realizar o seguinte. Nós temos aqui um triângulo retângulo que nos interessa, que é justamente aquele que tem vértices C, D e E, ou seja, C, D e E. Vou destacá-lo aqui à parte. Então, fazendo já a representação à parte de tal triângulo, nós vamos ter o vértice C, o vértice D, justamente onde nós vemos 90 graus, e o vértice E. E agora vamos destacar algumas propriedades que são relevantes. Por exemplo, a medida de D até E já nominamos por x. E nós temos aqui como determinar de I até C, que é essa dimensão aqui. E ela pode ser dada justamente pela raiz quadrada de 3 menos o pedacinho 2 vezes x, ou seja, nós vamos tirar esse pedaço daqui, sobrando somente a hipotenusa do triângulo que nos interessa. Então, raiz quadrada de 3 menos 2 vezes x. Ora, veja que os triângulos que nós temos aqui apresentados são triângulos semelhantes. Pelo seguinte, nós temos 90 graus no triângulo verdinho, no maior, temos 90 graus no triângulo menor. Nós temos um ângulo aqui que podemos chamar de beta no triângulo maior, que, por sinal, é o mesmo ângulo no triângulo menor, também é beta. E pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, se nós temos dois ângulos que são congruentes em dois triângulos, o terceiro ângulo só pode ser o mesmo nos dois. Então, podemos dizer que no vértice A nós temos o ângulo alfa no triângulo maior, e no triângulo menor, pelo vértice E, nós também temos um ângulo alfa. Logo, os dois triângulos, o maior com vértices A, B e C, é semelhante ao triângulo menor com vértices C, D e E. Então, podemos realizar comparações, fazer comparações entre eles. Mas antes de fazermos tais comparações, perceba que no triângulo menor, nós temos o lado com os ângulos beta e alfa já destacado. Nós temos aqui raiz de 3 menos 2x e a hipotenusa. Já no triângulo maior, essa hipotenusa ainda não é conhecida. Pois bem, nós vamos destacá-la agora. E fazendo isto, veja que a hipotenusa, então, ela é dada entre o vértice A e o vértice C. Essa hipotenusa nós podemos chamar aqui de Z. Bem, como nós temos no triângulo maior a hipotenusa, que chamamos de Z, e os outros dois catetos, com medida 1 e medida raiz quadrada de 3, podemos nos servir do teorema de Pitágoras para determinar tal hipotenusa. Fazendo o seguinte, nós temos então a hipotenusa ao quadrado
que vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, ou seja, dos catetos. E o que eu acabei de enunciar aqui é o Teorema de Pitágoras. Então, nós podemos fazer o seguinte, escrever z ao quadrado, que vai ser igual. Cateto 1 pode ser o número 1. Então, 1 ao quadrado. E mais o cateto 2, que pode ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, z ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado é 1 mesmo, mas simplificando-se a raiz com a potência 2, o 3. Então, o z ao quadrado vai ser igual a 3 mais 1, que é 4. Calculando-se a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade, a hipotenusa z vai ser igual a 2, que é a raiz quadrada de 4. Portanto, z tem medida 2. E agora podemos estabelecer uma comparação entre os dois triângulos que já verificamos são semelhantes. Fazendo isso, então, podemos dizer o seguinte, olha, entre alfa e beta no triângulo maior, então entre alfa e beta, nós temos uma medida aqui que vale 2. No triângulo menor, entre alfa e beta, nós temos a medida raiz quadrada de 3, menos 2 vezes x. Tudo isso está para... Já no triângulo maior, nós temos entre alfa e 90 graus, então entre alfa e 90 graus, a medida uma unidade. No triângulo menor, entre alfa e 90 graus, nós temos a medida x. Então, escrevemos x aqui. E com isso, uma proporção está estabelecida. E numa proporção, podemos nos servir da propriedade fundamental da proporção, em que o produto dos extremos, 2 vezes x, vai ser igual ao produto dos meios, ou seja, a raiz quadrada de 3 menos 2 vezes x, vezes o número 1, que é a própria raiz de 3 menos 2x. E agora isolaremos o x, colocando menos 2x no primeiro membro, somando. Logo, 2x do primeiro membro mais 2x do segundo membro vão ser iguais à raiz quadrada de 3. 2x mais 2x, 4x. Tudo igual à raiz quadrada de 3. E isolando-se x, podemos escrever o 4 dividindo a raiz de 3. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 4. Agora, podemos dizer o seguinte. Olha só, nós temos a medida 2x e, por sinal, vamos fazer o seguinte. Nós vamos destacar mais um triângulo retângulo aqui que nos interessa. Vamos lá? Aí vem a pergunta, tá, professor, interessante, mas que triângulo que é esse? Ora, é com o vértice que nós vamos emprestar do outro triângulo e com o vértice B, onde tem 90 graus, e com o outro vértice que nós também emprestaremos e vamos chamar de A', para não confundir com o primeiro vértice A. E esse vértice A', muito bem, nós vamos então verificar que a distância de A até I, que é solicitado, nós chamamos de Y. E nós temos aqui 2 vezes x, 2 vezes raiz de 3 sobre 4, que é também, na simplificação do numerador por 2 e do denominador por 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui um cateto, cuja medida é raiz de 3 sobre 2. E a base, que vai de A' até B, nós já sabemos que vale 1 e vamos destacar aqui. E outra vez, quem vai nos auxiliar aqui vai ser justamente o Teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa y ao quadrado vai ser igual a um cateto 1 ao quadrado. E mais o outro cateto, raiz quadrada de 3 sobre 2 e ao quadrado também. Agora, desenvolvendo mais um pouquinho a expressão, y ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Mas, e raiz de 3 sobre 2 ao quadrado será a raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre o 2 também ao quadrado. Y ao quadrado, então, vai ser dado por 1 mais a raiz de 3 simplificando com a potência, vai ser 3, sobre 2 ao quadrado, que é 4.
Então, y ao quadrado vai ser igual a, ao calcularmos o mínimo múltiplo comum, entre 4 e 1, sabemos que é o próprio número 4. 4 dividido por 1 é 4 vezes 1, 4. Mais 4, você divide por 4, é 1 vezes 3, 3. Então, y ao quadrado é igual a 3 mais 4, 7 sobre 4. Calculamos a raiz quadrada de ambos os membros, então podemos dizer que o y, quando simplificamos a raiz com a potência, vai ser igual a raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 4. Portanto, y vai ser igual a raiz quadrada de 7 sobre 2. Aí vem a pergunta: puxa vida, mas quem é y mesmo? Ora, y é a distância de A a T I que foi solicitada na questão. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item C se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Muito bem, então. Com essa conclusão, com esse resultado e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!